Sabe quem falou isso? O meu Senhor, o meu mestre. O nome dele é? Jesus. O nome dele é? Jesus. Será que a gente pode dizer mais bonito o nome dele? 1, 2, 3. Jesus. Receba, viu, Senhor? Quando a gente pensa na ceia, não tem como não trazer a memória que o Senhor Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Ele se identifica como o bom pastor. E para que haja um pastor, é necessário haver um rebanho de ovelhas. Portanto, se não há ovelhas, não há necessidade de pastor. E ele dá detalhes sobre as suas ovelhas. No versículo 14, por favor, a mídia. João 10 e 14. Ok. 1, 2, 3. A primeira coisa que nós aprendemos nessa escritura, nas palavras do Senhor Jesus, ele continua se identificando como o bom pastor. O bom pastor, ele não é qualquer pastor, ele é o bom pastor. Bote o versículo outra vez. Meus filhos, se faz favor. Botou? Eu sou o bom pastor. E aí ele diz com muita propriedade: o quê? Conheço as minhas ovelhas. Conheço. Ei, se você é ovelha do Senhor Jesus, Ele conhece você. Se eu sou ovelha do Senhor Jesus, Ele me conhece. Presta atenção que Ele diz que conhece quem é. Ele conhece quem é. Ele não conhece qualquer um. Ele conhece quem é sua ovelha. Por que sua? Por quê? Meu filho, Apocalipse 5 e o versículo 8. E depois você volta para o 10 outra vez de João, por favor. Já viu, né? A vovó anda pela Bíblia. Vocês são lindos. Aqueles que estão mesmo na penumbra também são. E aqueles? É versículo 9. Por favor. A seguir. Vamos lá. 1, 2, 3. E 10. Bora? 1, 2, 3.
que Jesus disse minhas ovelhas? Porque Ele nos aleluia. Será que você não pode se alegrar? Porque Jesus comprou você, comprou eu? Ei, peraí. Se fosse eu, Lídia, eu não comprava a mim, não. Mas Ele nos amou e nos comprou do jeito que a gente é, filhinha. Ele precisa ser amado. Ame Jesus. Ame Jesus. E mais uma vez, meus filhos, amém Jesus. Ele nos comprou. E com que Ele nos comprou? Está escrito. Ele nos comprou com libras esterlinas. Ele nos comprou com quê? Ele nos comprou com quê? Por isso que Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que o sangue é a vida do corpo. Lá em Deuteronômio. Então, quando Ele comprou com o seu sangue, Ele comprou com a sua. Pense por um minuto, meu lindo. Jesus me comprou com a sua vida. Vale amar Jesus, filho? É tu que eu estou falando. Vale amar Jesus. Nunca negocie aquilo que o Senhor lhe deu. Está bem, querido? Seja qual for a oferta, sempre se lembre: Ele, Jesus, me comprou com a sua vida. Entende? E Ele nos comprou para nós sermos suas ovelhas. E por isso Ele nos conhece. Porque Ele comprou você, meu filho, da camisa verde. Comprou você, minha filhinha. Comprou. Ele comprou e nos tornou ovelhas dele. Mas quem é comprado primeiramente é o quê? É difícil dizer, né? Quem é comprado é o quê, meus filhos? É tão difícil, né, meus filhos? O nosso orgulho admitir ser escravo. Mas ou eu admito, ou eu não sou ovelha. Primeiro eu tenho que ter convicção de que eu fui comprado e que eu pertenço a quem me comprou. Todo escravo, quando era comprado pelo seu senhor, eles recebiam uma marca. E aquele escravo do pecado, que Jesus comprou com a sua vida, que Ele deu, Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele não foi forçado a dar vida. Ele deu voluntário. Ele se entregou. A morte não matou a vida. Jesus, Ele entregou a vida. E Ele não entregou para a morte. Ele entregou para o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Ele nos comprou, e Ele pôs em nós uma marca. Queridos da mídia, vamos para Efésios capítulo 1. E os versículos 20, na verdade, nos versículos 13 e 14. Por favor. Vamos lá, meus filhos. 1, 2, 3. Veja bem, até a redenção daqueles que são evangélicos, sim ou não? Ei, ficaram em dúvidas? Até a redenção daqueles que são cristãos, sim ou não? Mas daqueles que, meu filho, segura por um instante, obrigada. 24. Que é a garantia. Quem é a garantia? O Espírito Santo, que é a marca que tem aqueles que foram comprados. Todos quantos foram comprados e assumiram a sua condição de escravos, receberam um selo chamado Espírito Santo. Para que esse selo? Para a redenção. Ou seja, o dia quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aleluia! Só vai participar dessa transformação, primeiro, quem é. Segundo, quem se reconhece. Terceiro, quem tem. Estão entendendo? Tudo é um processo para que nós sejamos ovelhas. Para o dia da redenção, nós temos uma garantia, uma marca, que é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso que ele não disse aqueles que são cristãos, evangélicos, protestantes, religiosos, seja lá o que for. Ele disse aqueles que me pertencem. Quem pertence a Jesus tem o Espírito Santo. Agora, quem tem religião é difícil. A religião não traz o Espírito Santo para dentro de nós. A religião não nos faz ovelhas, porque pela religião a gente não se reconhece escravo, comprado. Mas comprou, mas eu sou livre. Sim, livre, porém debaixo da autoridade de um dono. Nunca esqueci que quem é comprado pertence a quem comprou, meus filhos. A Bíblia diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo
no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu estava falando hoje para uma pessoa, por que o nosso corpo pertence a Deus? Faz favor, Salmos 119, versículo 73. E vamos de Bíblia, né, garota bonita? Salmos 119, 73. Um, dois, três. As tuas mãos me fizeram me informar, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quem fez o seu corpo? Quem fez o seu corpo? As mãos. Você já agradeceu hoje pelo seu nariz? Ou você está juntando dinheiro para fazer uma plástica de nariz? Você já agradeceu hoje pelas suas orelhas, pela sua boca, pelos seus pés, grande ou pequeno? Você já agradeceu por cada membro do seu corpo, por cada órgão? Não esqueça, quando você rejeita alguma coisa do seu corpo, está rejeitando alguma coisa que as mãos de quem? Fizeram. Trate de se amar. Ah, mas ele só fez o corpo. Não. Zacarias 12:1. É linda a palavra, não é, garoto? É tão bonito vê-lo sorrindo, viu, menino? Zacarias 12:1. A palavra de Deus é linda, não é, meus filhos? Ame a palavra. 1, 2, 3. Você sabia disso? Que Deus não precisa do Espírito que morreu em 1894 para fazer nascer uma criança? O Deus de quem nós somos e a quem servimos, Ele formou o meu e o seu espírito, filho. O seu espírito dentro de você. Poxa, Deus, se eu tivesse a boca deles, eu ia dar glória a Deus. Precisou dar uma injeção, né, Deus? Entende por que a gente pertence a Deus? E a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito. Como disse o salmista no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O nosso corpo precisa glorificar a Deus. Toda vez que você for pôr uma roupa, homem e mulher, seja quem for, deve dizer: Espírito Santo, esta roupa está glorificando a Deus no meu corpo. Ovelha é assim, é dependente. E Ele nos comprou e botou a marca. E agora nós somos ovelhas. E depois, meus filhos da mídia, sem nome até agora, vocês podem voltar para Evangelho João, capítulo 10, versículo 14. Outra vez, meus amados, eu
Agora é o teste dos 9 fora. Ele nos conhecer é uma coisa. Agora, se eu sou ovelha, qual é a certeza de que eu sou ovelha? Meus filhos, elas me conhecem. Não responda para mim, você conhece Jesus? Qual o Jesus que você conhece? O Jesus histórico? O Jesus que você lê trocentos sites no Dr. Google sobre ele? O Jesus que você ouve e eu as experiências dos outros? Qual é o Jesus que nós conhecemos, amados? O Jesus que nós recorremos a Ele na hora da aflição somente? Mas na hora da alegria, nós não damos a Ele o devido lugar de Senhor da nossa vida? Que Jesus nós conhecemos, diz o Espírito Santo. Qual é o Jesus que eu conheço e que você que está me ouvindo conhece? O Jesus delegado de queixa, que está disposto 24 horas por dia para ouvir a queixa, principalmente dos evangélicos. Qual é o Jesus que nós conhecemos? Quem é o Jesus que nós conhecemos? Não faz muito tempo o Espírito Santo falou comigo e disse assim: filha, há uma geração de evangélicos chamada geração Jó. Qual foi a conclusão de Jó? Meus filhos da mídia, se faz favor, Jó 42. Estou de olho na hora, tá, minha gente? Não vou atrasar o horário do almoço de ninguém. Jó 42. Versículo 5. Aleluia. 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 Seja louvado o teu nome, Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Será que aqui temos alguém que o Jesus que conhece é só de ouvir falar? Nunca teve uma experiência com Jesus. Mas eu aceitei Jesus. Mas que Jesus você aceitou? Eu sei qual foi o que eu aceitei. Quando eu vivia evangélica, o Jesus não era o mesmo que eu tenho hoje. Muita gente aceita Jesus com medo do inferno. Muita gente aceita o Jesus para ir para o céu. Muita gente aceita Jesus para ser curado. Muita gente aceita Jesus para conseguir emprego. Muita gente aceita Jesus para ficar rico. Qual o Jesus que nós aceitamos? Quando nós aceitamos um Jesus com a consciência
de que somos miseráveis pecadores e só Ele é o único que pode me salvar da condenação. Isso só pode acontecer quando o Espírito Santo nos convence e nos leva primeiro ao arrependimento, segundo a conversão pela fé. E aí nós nos tornamos propriedade dele. Aleluia, aleluia. Aí nós nos tornamos ovelhas do seu pasto. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí nós recebemos a marca de que pertencemos a ele. Nosso corpo tem a marca, porque é no nosso corpo que habita, é morada do Espírito Santo de Deus. E ele disse: as minhas ovelhas me conhecem. Como é que eu digo que sou ovelha de Jesus e eu não conheço a voz dele? E eu não o conheço. Se o Espírito Santo, que é Deus, habita em mim, eu preciso pegar 3 conduções para ir numa reunião, para ouvir Deus falar comigo, irmãos. Eu preciso ligar para A, B e C e dizer: tem uma palavra de Deus para mim, vai ser ovelha. Quando você se tornar ovelha, você vai ouvir a voz. Aleluia. Que vai lhe conduzir, seguindo o pastor. Aleluia. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Quem é o Jesus que você conhece? O Jesus profeta, que faz milagres? Sim. O Jesus sumo sacerdote, que intercede por nós à direita do Pai, dia e noite. Aleluia. Querido, por favor, joga Hebreus 7:25. Quando nós somos ovelhas, quando nós temos consciência de que pertencemos a Ele, porque fomos comprados, e o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Olha o que é que nós temos. Leiam, por favor. Ei, gente, vocês já pensaram nisso? Quem sou eu para que Jesus, o Filho de Deus, interceda por mim, meu filho? Eu piso na bola, desobedeço, o acusador que acusa de dia e de noite, diz a palavra. Olha lá, Lídia, acabou de transgredir uma ordem sua, me entrega a ela para eu atingir. Jesus se levanta: Pai, Lídia é minha ovelha. Ela falha, mas eu sou santo. Ela me confessa. Ela é imperfeita, mas eu sou perfeito. Eu dei a minha vida por ela. Não aceita aquela acusação, eu justifico. Aí o pai diz: aceita a petição do filho e eu continuo na casa do Pai. E não é só comigo, é com todos quantos são ovelhas. Escravos. Que ele não vai defender quem não é escravo, quem não tem convicção que foi comprado, quem não é ovelha.
Não responda para mim, você é ovelha? Evangelho João, capítulo 10, versículo 27 e 28. 1, 2, 3, é lindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Seguinte. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Mas essas promessas todas só funcionam para quem é? Ovelha. Para quem é? Ovelha. É para quem é cristão? Não. Evangélico? Não. Protestante? Não. É para quem é? Ovelha. Eu aconselho você deixar de ser religioso e passar a pertencer a Jesus. Assim, convencer de que foi comprado, de que é escravo, que tem um selo. E por isso você é ovelha, e eu também. Eu quero ser ovelha. Se alguém não quer, problema. Mas ele disse: elas me conhecem, elas me seguem. Lembra que ontem nós falamos de seguir? Quem lembra que a gente falou ontem de seguir? Parece que ninguém estava aqui ontem. Tinha alguém aqui, desse povo que está hoje aqui? Tinha alguém ontem aqui? Eu falei sobre seguir, não foi? Só pode seguir quem é? Vocês vão sair daqui e vão pensar a semana toda: eu sou ovelha? A ovelha depende do pastor. Agora vamos para o salmo do pastor. Meu filho, por favor, Salmo 23. Olha que coisa linda para quem é ovelha. Ovelha. Não é ovelha não, viu? É ovelha. Vamos lá. Bora, bonito. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor, e nada terei falta. Segue. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Espera um minuto. Espera um pouquinho. Volta lá, 1 minuto. Quem é que leva pastos verdes para repousar e conduz as águas tranquilas? Quem? O pastor. Segue. Quem faz isso? Por favor. Quem está comigo? Segue. Quem faz isso? Quem faz isso? E agora? Por que que eu tenho essa convicção? Porque o Senhor não é meu não, é o meu. Faz favor de não recitar a palavra errado. É o meu. Agora preste atenção num detalhe.
eu só posso ter todas essas regalias oferecidas pelo pastor se primeiro ele for o meu, como é que diz o versículo? Para aí. Todo mundo quer um pastor que leva águas tranquilas, que refrigera a alma. Mas antes de ele ser pastor, primeiro ele tem que ser meu Senhor. Meu Senhor. Se ele é meu Senhor, eu sou Entendeu? Certeza de pertencimento. Agora eu pergunto, será que ele é Senhor dos milhões de evangélicos que existem, meus filhos? Sim ou não? Ele é Senhor de todas as pessoas que se dizem evangélicas? Sim ou não? Para que ele seja meu Senhor, eu preciso me submeter à liderança, à autoridade de quem? De quem? De quem? De quem me comprou. Se ele não for meu Senhor, também ele não será meu. Chega a murchar, não foi? Primeiro ele tem que ser meu Senhor. E depois meu pastor. E para ele ser meu pastor, eu preciso me colocar na posição de ovelha, comprado, escravo. Vocês estão entendendo a mensagem, meus filhos? Se alguém não está entendendo, depois procura gente. Se tiver muita gente, depois eu dou um jeito. Se puder responder. Senão o Espírito Santo vai convencer da palavra da verdade. Mas ele é o nosso pastor. Agora a gente só vai. E a coisa interessante é que quando eu me assumo como ovelha e ele de fato é meu pastor, eu não tenho falta de nada. E porque tanta gente vive insatisfeito e reclamando que falta isso, que falta. Falta ser ovelha e falta se reconhecer como comprado pelo Senhor. Agora, nesses minutinhos que falta, você é 10. Você é uma bênção. Nós vamos ver o comportamento da ovelha. Mateus capítulo 25. Meninos da mídia, nós só vamos ler. Mateus 25. Versículos do 31 a seguir. Vamos lá, bonito. Imagine a cena, viu? Ele se Stop, please. Quem é que vai ficar à direita do rei? Quem vai ficar à direita do rei? Vamos seguir.
Veja o comportamento da ovelha. 1, 2, 3. Segue. Por favor, até aí. Qual é o comportamento da ovelha? Exercício do Entenderam? Jamais eu serei uma ovelha se não exercitar o amor. O orgulhoso jamais será ovelha, porque ele só pensa em si. O avarento, que quer trabalhar noite e dia para juntar tesouro na terra, e vê o irmão do lado dele com o sapato furado, e ele com uma coleção da Mr. Cat, olha a propaganda, e ele não traz para o irmão. A irmã que abre o armário e diz assim: o armário, os cabides já não cabem, já é um por cima do outro a roupa. Hoje eu não tenho uma roupa para ir para a igreja. Isso não é ovelha. A primeira coisa que a ovelha é satisfeito. Quando a gente é insatisfeito, ainda não é ovelha não, meus filhos. E ela tem trocentas roupas, e vê aquela irmãzinha que vai todo domingo com o mesmo vestido. E quantas vezes eu fui discriminada dentro da igreja evangélica, quando eu era evangélica. Eu era adolescente, meu pai só podia mandar fazer para mim uma roupa final de ano e outra no meio do ano. E tinha as festas na minha igreja local, e todas as minhas amigas adolescentes, que nem que eu, 16 anos, 15, todas tinham uma roupa nova e um sapato novo. E eu chegava com a mesma roupa. E elas se ajuntavam. Olha, a minha mãe comprou no armazém tal, o sapato na sapataria Chile, e não sei o que. E cada uma que era mais bonita, com a roupa mais rodada, e o sapato. E eu ficava quietinha no meu canto, encolhidinha ali. E aquilo aquilo ia corroborando o meu sentimento de rejeição. Entende? Mas quando o Senhor Jesus me trouxe a convicção, o Espírito Santo, do meu pecado, em guardar sentimento, em não me amar, que eu comecei a viver em Jesus, que eu comecei a viver como escrava, ovelha. A mim não importa o que dizem da minha roupa, ou do meu sapato, ou do meu cabelo. Eu sou satisfeita. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Cuida tanto que me traz para essa igreja linda. Aleluia! O meu desejo de oração e que cada um de nós, quando pegar aqueles elementos, se lembre: esse pão que eu como
É o corpo de quem me comprou, que deu a sua vida por mim quando bebeu o cálice. Esse cálice significa o Novo Testamento, a nova aliança que quem me comprou fez comigo, porque eu sou igreja, seu corpo. Eu posso fazer uma oração, pastora? Eu não ouvi. Pode? Pronto, porque o Espírito Santo disse para mim orar por pessoas aqui que são ovelhas, mas elas são ovelhas que estão chagadas. O Senhor mostrou-me que tem ovelha aqui que tem chaga da cabeça até a patinha, porque tem levado muita lapada, muitas feridas foram provocadas na pele da ovelha, e a lã já, naqueles lugares já não nasce lã, e ela passa frio por falta de lã, porque há chagas na sua pele. Mas o bom pastor está disponível, ele tem azeite, ele tem azeite para curar as feridas. Há ovelhas aqui que estão com a lã cheia de carrapicho, passou por tantos lugares, e cada lugar ficou um carrapicho, 2, 3. Mas o bom pastor, ele sabe como tirar os carrapichos. Sabe a ovelha com carrapicho, onde ela encosta na outra ovelha, ela pica. E por isso tanto relacionamento nas igrejas locais truncados, sem comunhão. Mas o Senhor quer tirar seus carrapichos. Ovelhas que a cabeça está cheia de berne, aquela mosca varejeira que pousa na cabeça da ovelha e deposita um berne, e aquilo fica perturbando. E o pastor, sabe como ele trata? Ele pega a ovelha quando ela vai beber água, aleluia, e ele tem um balde, uma vasilha, uma bacia cheia de azeite, aleluia. E ele pega a cabeça da ovelha, mergulha no azeite, e o cheiro do azeite afasta as moscas. Nós já temos o Espírito Santo, o azeite. Só precisamos encher a nossa mente com o Espírito, com a palavra. E Ele quer fazer isso. E tem ovelha, obrigada amigo, que parou na caminhada, que está na beira do caminho, porque entrou um espinho grande na pata e não consegue nem caminhar. Quando tenta caminhar, o espinho volta. Sabe aquela palavra, aquele gesto que uma liderança disse a você, e aquilo um espinho, e você vem até para a igreja, mas você não sente prazer, porque quando você tenta caminhar, o espinho volta, aí você não consegue. Mas o Espírito Santo, Ele tem uma pinça especial para tirar esse espinho, e você, ovelhinha, voltar a correr a carreira que está proposta, olhando para Jesus. Vamos estar em pé. O povo quer ficar sentado, pecado.
Feche os seus olhos por um instante. E veja em qual dessas situações você se encontra nesta manhã. Senhor, que todo espírito de engano seja repreendido. Que a mente das pessoas esteja liberada para ouvir a voz do Espírito. Em nome de Jesus, toda a influência das trevas seja repreendida. Que os olhos do entendimento sejam iluminados para buscar ajuda no pastor que está de braços abertos. E se tem alguma ovelha também que se desgarrou do rebanho, é a sua hora de tomar o jugo do bom pastor e retornar ao caminho. Em nome de Jesus. Quem está enquadrado nessas situações, onde você estiver de olhos fechados, erga sua mão, um sinal a dizer: Jesus, o bom pastor, eu estou aqui. Eu sou a ovelha chagada, ferida. Eu sou a ovelha que tem espinhos na lã. Eu sou a ovelha que a cabeça tem estado com muito bene, muitos pensamentos que não são as coisas do alto. Eu preciso de azeite. A ovelha que tem espinhos, carrapicho, vá dizendo ao Senhor: bom pastor, eu sou a ovelha X. E a ovelha que se desgarrou e precisa voltar ao primeiro amor. Necessidade de estar juntinho do pastor, se alimentando dele, dependendo dele, para que um dia vai estar na casa do Pai. Não tenha medo de erguer sua mão. Não deixe o orgulho impedir você de ser uma ovelha sarada. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, rebanho do teu pastoreio, ovelhas que o teu filho comprou com seu sangue. O Senhor tem visto a situação de cada um de nós. O Senhor sabe que ovelhas aqui são ovelhas saudáveis, sadias, que tem uma lã bonita, cuidada, aleluia. Ovelhas que se deixam cuidar pelo pastor, que se entregam dependendo dele, para serem tratadas. E elas dão lã e leite com abundância. Aleluia. E elas dão fruto, aleluia. Mas o Senhor sabe aquelas ovelhas que estão aqui, doentes, fracas, se sentindo desprezadas, carrapicho cheio de lã, onde elas encostam, as pessoas não querem ficar muito tempo, chagadas, com a cabeça cheia de pensamentos que não te agradam. Senhor, que o teu Espírito haja na vida dessa pessoa que um dia foi ovelha, mas agora não é, saiu do rebanho.
E agora as moscas têm colocado na mente dessa pessoa: é mais de uma, Senhor. Tudo bem. Que não vale mais a pena viver. Não há mais jeito para si. Mas o Espírito Santo trouxe essas pessoas aqui hoje para dizer que o bom pastor está de braços abertos. A Bíblia diz que num rebanho de 100, uma se desgarrou. E a Bíblia diz que o dono do rebanho, aquele que comprou a ovelha, não foi o pastor, foi o dono. Foi atrás da ovelha que ele comprou, achou-a e a trouxe nos ombros. Aleluia. Jesus não contou e não falou que aquele dono, quando pegou a ovelha, deu uma bronca nela. Disse: agora você vai ficar de castigo. Não, não tenha medo. Não vai haver castigo para você. Deixe o pastor lhe resgatar nesta manhã. Há azeite para as feridas. Há tratamento para os carrapichos. Ele lhe quer ver uma ovelha linda, alegre. Oh, glória a Deus. Seguindo ao pastor, ouvindo a voz do pastor e conhecendo a voz do pastor, sendo guiada dia a dia até o grande dia, onde estará todo o rebanho na casa do Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Muito agradecida em nome de Jesus.